Vascão da Gama que joga amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco vem de 7 jogos de invencibilidade. Não é possível que essa invencibilidade será perdida para o poderoso Vitória, né, galera? Acontece muito no futebol esse tipo de situação, mas a gente espera que o Vasco consiga. Cara, dá para vencer o Vitória, né? Ah, é fora de casa, mas dá para vencer o Vitória. Dá para sair com esses 3 pontinhos. O Vasco iria a 34 pontos, com um jogo a menos, podendo chegar a 37 pontos. E 37 pontos, praticamente, rebaixamento seria algo. Já não é mais, né? Mas rebaixamento já seria algo aí que não aconteceria. Um cenário caótico que fosse, faltando 14 jogos, não aconteceria, né? 14 jogos, se você empatasse ali uns. Vamos supor que você empatasse 8, já classificar, não ganhasse nenhum, empatasse metade desses jogos aí, não seria rebaixado. Mas não é a situação do Vasco. Acho que a briga agora é por uma vaga na pré-Libertadores, porque na Libertadores mesmo vai ser difícil. É tão louco, né, Dani? Que parece já que tem tanto tempo esse jogo, mas foi na segunda-feira. É recente. Não foi nem final de semana, né? Pois foi segunda. Já jogaram de novo e, incrivelmente, com um roteiro muito parecido. O Atlético Paranaense melhor no primeiro tempo e dessa vez até com um certo domínio pelas laterais do campo. O Coelho do lado direito, o Canóbio do lado esquerdo deram muito trabalho para os laterais do Vasco, que são laterais ofensivos, tanto o Piton quanto o Pumita, que foi o substituto do Paulo Henrique, são laterais caracterizados por subir muito, mas em algum momento com dificuldade de marcação. E o Vasco demorou a fazer essa leitura de que o Atlético Paranaense exploraria os lados do campo e por ali teve vantagem. E dessa forma, com o Canóbio levantando a bola na área para o Mastriani, sai o gol do Atlético. E o Vasco, novamente, com um primeiro tempo abaixo, até muitos erros de passe novamente, erros de tomada de decisão lá na frente. Payet, numa noite pouco inspirada, uma das poucas boas jogadas que o Payet conseguiu construir no jogo, no primeiro tempo com o Lucas Piton. Mas no segundo tempo entrou em ação algo que já havia entrado na segunda-feira. Rafael Paiva mexendo bem no time. E aí é uma virtude do técnico também. Quando a coisa não está funcionando, o técnico precisa ser humilde o suficiente para reconhecer e buscar ali soluções. E o Paiva buscou boas soluções. O Sforza entrou bem para fazer a saída de bola. Não, o Vasco estava com muitos erros ali. No começo do segundo tempo, o Matheus Carvalho quase perde uma bola ali, que sai gol do Atlético Paranaense. O Sforza corrigiu essa deficiência do Vasco. Com a entrada do Sforza, o Hugo Moura passou a jogar mais adiantado, principalmente depois da saída do Payet. O Payet mal, e ali o técnico poderia, é o Payet, o cara que mais tem o craque do time, vou deixar aqui até o final. Mas como não estava funcionando, o Paiva foi lá, mexeu o ex-Jean Menezes, hoje Jean Davi, entrou bem, uma boa estreia, um jogador rápido pelo lado, o raciocínio ali é muito ágil e ajudou ali a mudar a dinâmica do time do Vasco. Essa expulsão aí, Dani, que a gente está vendo, eu acabei achando exagerada ali. Um entreveiro dos jogadores, para mim, um vermelho desnecessário. Os dois, Diório e João Vitor, não jogam no próximo jogo. Mais desnecessário ainda do João Vitor, não? Não é porque ele vê um antijogo ali. Mas para cartão vermelho, né, para mim acaba sendo ali desproporcional e até o clima do jogo era pesado por tudo que aconteceu na segunda-feira ali, até provocações do lado do Vasco, mas em campo foi tranquilo ali. Teve jogo de bola, as duas equipes tentando jogar, só no final que teve essa confusão e acho que o árbitro, talvez condicionado pelo que foi ali o jogo da segunda-feira, acabou indo para o vermelho. Feita essa ressalva. Como agressão, né? Para dar os dois assim, enfim. Desculpa, é só porque a gente está vendo a imagem, Breler fala. Então. Mas feita essa ressalva, Dani, para mim foi mais um jogo de consolidação do Rafael Paiva no comando, porque foi uma partida em que mais uma que o Vasco consegue virar sob o comando dele. O Rafael Paiva tem, nessa passagem, 9 vitórias com o Vasco, 3 de virada, 2 sobre o Atlético Paranaense e mostrando personalidade, porque algo que acontecia com o Vasco era ali de quando o time saía atrás e desmontava, não conseguia se reencontrar, era a derrota certa.
Até naquela goleada emblemática para o Flamengo, o Vasco saiu na frente e acaba levando gols em sequência e desmonta em campo. E isso não tem acontecido. O time mantém a serenidade, mantém a calma. O torcedor de São Januário foi muito importante ontem, porque no segundo tempo poderia virar a maré, né, presidente? Sim. O torcedor começar a pegar no pé dos caras, até pegou no pé do Payet, vaiou quando ele saiu, mas no segundo tempo o torcedor entendeu a necessidade de se mobilizar, mas essa compreensão e esse fechamento do torcedor só vem porque o Vasco está dando resposta em campo. O torcedor, com a memória recente da segunda-feira, opa, na segunda a gente virou, vamos aqui de novo que a coisa vai funcionar. E realmente o time, mais uma vez, deu a resposta em campo contra um time qualificado, que é o Atlético Paranaense, acostumado a jogar esses jogos de Copa. Então, mais uma vez, o Rafael Paiva se fortalecendo no comando, com boas decisões no segundo tempo, em substituições, e principalmente com a mentalidade do time, que é uma mentalidade, além de competitiva, resiliente também nesses momentos de revés em que precisa correr atrás do resultado. Grande demonstração de força. Terceira virada do Paiva? Terceira virada do Paiva. Virou contra o São Paulo, que sai perdendo por 1-0 São Januário, termina 4-1. E as duas viradas com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, inclusive, que tem tomado muito gol em fim de jogo, né? Sim. É um ponto de atenção lá. Então, esse jogo, e até o gol, né? O autor do segundo gol tinha marcado lá também, que era a lei do ex. Só que foi anulado no jogo de segunda-feira. Sim, o Hugo Moura marca um gol de Hugo Moura vôlei. marca agora e tinha marcado um de vôlei. Então, até isso teve também classificação em primeiro lugar no grupo. Sim. Então, agora, o que o torcedor deve estar do Vasco pensando é o seguinte: pô, mais uma semaninha agora, dá tempo do Payet recuperar, não é o Payet que a gente gostaria, não é o que está jogando. Ontem chegar a ser vaiado é engraçado. O Felipe Coutinho vai voltar, porque está com Covid e está voltando. Está querendo saber quando volta o Coutinho. E isso o Coutinho chegou querendo demais, mas também durou pouco, né? Agora tem que recuperar para querer mais. Não, então, isso coloca o Vasco numa estabilidade legal no Campeonato Brasileiro para ele até olhar para as Copas, porque eu já vi aí que o Rafael não é muito afim de poupar, não. As notícias são de que ele vai repetir praticamente o time aí para pegar o Vitória, porque quer ir subindo no Brasileiro ou ficar numa posição, sei lá, sul-americana ali, quanto mais. Ele até chegou a dar uma declaração dizendo, pô, se a gente tivesse ganho uns 2 ou 3 jogos a mais, a gente estava brigando lá entre os 4 e tal. Não era o caso, porque, na verdade, quando começou, o torcedor queria fazer conta dos 45 pontos, de se livrar. E hoje ele pode levar um time forte, sim, para esse segundo jogo contra o Atlético Paranaense. Fico feliz com o gol do Pumita, né? Ontem ele ia homenagear e homenageou o esquerdo, com quem ele jogou. Mas parece que já vai sair do time contra o Vitória. Ô, Rafael, o cara não vai gostar, faz um golaço daquele, acho que é o primeiro dele aí do ano. O primeiro tempo dele vai mal, não estava conseguindo. O Pumita é irregular, né? Defensivamente ele tem problemas, o Canóbio explorou bastante as costas dele. Eu acho que vai voltar o Paulo Henrique. Por isso que vai voltar, provavelmente vai voltar o Paulo Henrique. Mas ô Elton, é um Vasco aí para crescer ainda nessa reta final, né? Ao contrário de alguns que a gente está falando lá de baixo, falamos até agora do Corinthians, você não sabe o que vai acontecer. A perspectiva com Coutinho e tudo é que o Vasco feche bem o ano, hein? E tem até, falando sobre o Pumita, né, presidente, companheiros, que tá circulando até um meme aí durante o dia, que é o ciclo vicioso do Pumita, né? Entra no lugar do PH, faz um golaço, joga mal o jogo seguinte, volta pro banco de reservas. E aí vai vivendo esse ciclo dentro do Vasco, né? O próprio torcedor do Vasco brinca com isso. O Breila resumiu bem, né? O Breila, inclusive, tem um vizinho, ele assiste muitos jogos, né? Mas tem um vizinho que ele conversa todo dia pela manhã, que ele destrincha bastante o jogo também pro Breila. Eu ouço muitas reações dele, né? Parede com parede. Sim. Esse vizinho é o vascaíno. Depois, Breila, você conta pra eles aí o vizinho. Tá. O vizinho vascaíno que xingou o Payet ontem. Ele tem um vizinho realmente que olha todos os detalhes dessa equipe. E essa questão realmente, né, do Canóbio nas costas do Pumita foi algo que eu acho que foi a grande sacada do Rafael Paiva no jogo dessa quinta-feira, porque o Atlético Paranaense tem jogado com 3 zagueiros e não tem jogado com laterais, né? Tem jogado com alas que são meias. O Canóbio jogou por um lado e o Coelho por outro. Foram os caras que incomodaram no primeiro tempo muito a defesa do Vasco, tanto
tanto que o Pumita, né, pelo lado direito, e o Lucas Piton, que é um jogador que também tem muita característica ofensiva, no primeiro tempo, os dois não conseguiram jogar. E aí o time circulou muito a bola por dentro e sentiu dificuldades, porque o Matheus Carvalho, o Hugo Moura, não conseguiam fazer essa bola chegar no ataque. Consequentemente, o Payet tocava menos na bola, e aí é um ponto a se falar também, né, que acabou sendo vaiado. Depois que o Coutinho chegou, ele deixou de ser o único protagonista desse Vasco, então passou de apenas um carinho para vamos jogar, né? Porque tem outro cara agora que divide essa responsabilidade. E no segundo tempo, com as mudanças do Paiva, que até esperou um pouco, né, para colocar o Leandrinho, para colocar o Esforça, o time conseguiu se equilibrar melhor e venceu o jogo não só pela bola parada no final, mas pelo volume. A gente está vendo, inclusive, esse gol do Pumita que caracteriza muito isso, né? Quando ele fecha um pouco mais o meio-campo e aí tira esse jogo também do Canóbio, tira esse jogo do Coelho, os laterais passam a ter um pouco mais de liberdade para jogar por dentro, porque como os alas, né, da equipe do Atlético não marcam tão bem quanto jogam, porque são jogadores mais ofensivos, os laterais passaram a ser protagonistas no segundo tempo e aí o Vasco conseguiu essa grande vitória. Que aí volta aquela história do começo, né, Dani? Se o jogo fosse na semana que vem, talvez para o Vasco fosse até melhor enfrentar um time fragilizado como o Atlético Paranaense, que realmente não vive, depois da saída do Cuca, até naquela reta final ali da Sul-Americana, um time que caiu muito de rendimento. Mas é um time que tem capacidade técnica para endurecer o jogo em casa. Por isso a vantagem é muito grande para o jogo da volta. Acho que essa solidez que o Breiler cita, ela vai fazer diferença. A gente pode até ouvir o Paiva falando sobre como ele está construindo esse time e o que ele está entendendo do Vasco, né? Já tinha dado essa esperança lá atrás em relação ao Brasileirão. Exatamente. Tem algumas equipes, alguns clubes que têm um elenco muito melhor do que o do Vasco e vivem reclamando desses problemas. Acontece. Agora, só o Elton falou do meme lá com o Pumita. Acho assim, né? Círculo vicioso do Pumita. Quando o cara é marcado, não tem jeito. Gente, o Paulo Henrique jogou a partida de segunda-feira. O Canóbio deitou nele no primeiro tempo também. Ele é bom marcador? O Canóbio jogou pra caramba segunda-feira, ali, pelo lado esquerdo. Mas o Canóbio também quem que vira? Pra caramba, né? O Canóbio é muito bom, mas quem que vira meme? O Pumita, que fez o gol. E aí, mas ele não marcou o Canóbio. Etc. Ok, eu entendo. É que quando se gosta do... É que os laterais do Vasco têm muito mais características de apoio. Tanto o Piton e o Leandrinho do lado esquerdo, quanto o Pumita e o PH do lado direito, são jogadores com essa característica de apoiar mais e por isso o Paiva prioriza esse meio-campo mais mordedor. Um meio-campo que tem a capacidade de cobertura com o Hugo Moura e o Matheus Carvalho. E do lado do Paiva também, é importante pontuar que ele toma a decisão difícil de substituir o Payet, e o Payet é um jogador de 37 anos. O torcedor do Vasco pode pegar no pé e é normal isso. O torcedor está ali satisfeito, o time precisando do resultado, o craque do time não está entregando. Mas um jogador de 37 anos, sentindo a intensidade do futebol brasileiro, e quando ele consegue ter sequências, e nessa temporada o Payet teve lesões também, os problemas físicos, mas vem numa sequência boa, naturalmente, em algum jogo ele vai oscilar. E como oscilou nesse jogo e até em alguns momentos, o Payet dá uma arrancada no primeiro tempo, que ele acaba finalizando para fora, mas era visível ali como o arranque dele estava pesado, né? E o cara sente o desgaste físico. E com o Coutinho à disposição, o Paiva pode dosar melhor a minutagem de cada um. Sem perder qualidade técnica, né? Exato, sem perder a qualidade e, ao mesmo tempo, quando ali os dois estiverem bem fisicamente, dependendo do que o jogo pedir, os dois podem atuar juntos, mas tendo só um à disposição, e o Paiva está vivendo isso, ou o Coutinho machucado, ou o Payet machucado, é difícil para o técnico também encontrar essa solução e a minutagem ideal para jogadores que têm ou histórico de lesão ou o problema da idade, como o Payet, que já não aguenta também esse todo batido de jogos do futebol brasileiro. Até acaba sendo injusto vaiá-lo, porque é um jogador que, em campo, entrega muito para o Vasco. Ele tira vários coelhos da cartola e se a gente se fixar só no jogo de ontem, de fato, foi uma das piores partidas do Payet com a camisa do Vasco. Mas pelo que ele já entregou até mesmo nessa temporada, o Vasco vai jogar contra o Vitória fora de casa, mas no primeiro turno, o Payet dá as 2 assistências dos gols da vitória do Vasco, e já com o Paiva no comando. O Paiva tinha assumido interinamente ali. Mas é um cara que indispensável para o Vasco hoje. E se o Vasco tem ambição de título nessa temporada, de título da Copa do Brasil,
precisa contar com o Payet. Ele não é um jogador descartável e não pode ficar marcado pela atuação de ontem. Compreensível as vaias pelo jogo abaixo mesmo, mas o torcedor não pode pegar esse ranço de um cara que é fundamental e que tem uma qualidade técnica muito acima da média para o elenco do Vasco. Mas eu achei legal o Paiva tirar, né? Sim, mostrou sim. pulso. Mas o Paiva não é craque. refém de... Não é refém. de E outra, ele nome. virou o jogo depois que o Payet saiu. Então, assim, Decisão não dá nem pro acertada. Payet chegar lá e reclamar depois, né? Pô, você viu, o time caiu. Não, o time foi buscar a virada, foi depois da saída. Então, faz sentido. É porque daqui a pouco já começa a conversa. O Payet tem que virar banco, não dá mais... Não é assim. É dosar. Uma partida entender. Mas quantos minutos o Coutinho jogou? Sim, poucos também. Não, aí lesionou, aí voltou de então. lesão e já teve a Covid, né? Mas é porque a gente fala como se o Vasco já tivesse tido a experiência da volta dele. Para mim, isso não ainda aconteceu ainda. Teve Eu não sei se ele vai encaixar aperitivo com o do que Payet, pode se ele ser. não vai encaixar, porque a gente não teve essa oportunidade ainda. Ele volta, joga uns minutos, tararau, aí se machuca. Eu acho que E ele com jogou o Payet é mais difícil, né? O Coutinho assim. jogou em condições muito desfavoráveis, né? Que a estreia contra o Galo, num gramado péssimo da Arena MRV, ali E a gente até falou aqui que não era nem o jogo para ele estrear, dava para dar uma esperar o próximo do segurada. Vasco. Tem desvantagem. Ter aquele jogo num campo péssimo contra o Atlético Goianiense, pesado, dificuldade para ele não jogar. foi bom, não. Então, ó, o torcedor do Vasco pouco precisa ainda. valorizar esse momento, Dani. O time tranquilo, relativamente tranquilo no Campeonato Brasileiro, com um bom respiro. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não saia sem amassar aquele dedão no like, que ajuda bastante no engajamento do vídeo aqui. E deixa aí o seu comentário, sua opinião, se você acha que o Vasco vence o Vitória amanhã pelo Campeonato Brasileiro. E se o Vascão classifica para as semifinais da Copa do Brasil. Lembrando que a última classificação do Vasco para essa mesma fase de Copa do Brasil, se eu não me engano, foi quando o Vasco foi campeão também, foi em cima do Atlético Paranaense. Será que o filme se repetirá? Porque, para mim, o Vasco vem jogando um dos melhores futebol do Brasil em questão de resultado, né? Vem tendo resultado. E vem jogando bem também, tá? Não dá para falar que o Vasco não vem jogando bem, porque vem jogando bem. E quem diz o que Vasco vem jogando bem é aquele golaço, né? Matada de peito, sapecada de primeira. Depois o gol de escanteio também foi um golaço, né? Golaço do Hugo. A escorada veio pro goleiro só. Então o Vasco vem jogando um bom futebol, tem criação, né? O Vasco vem criando jogadas. Não é mais aquela coisa de roda a bola para lá, roda a bola para cá, fica sem saber o que fazer. O Vasco vem fazendo triangulações, toques rápidos, inclusive o gol de empate pegou a zaga do Atlético Paranaense desapercebida, só um toque na bola, tuc, cruzou, bateu no peito, gol. Eu acho que o Vasco vem jogando futebol legalzinho. O problema de enfrentar é o Flamengo. Vasco contra o Flamengo é um negócio complicado, principalmente em 2 jogos, né? É difícil, mas não é impossível. É difícil você falar assim, pô, o Vasco vai se sair melhor que o Flamengo em 2 jogos de Copa do Brasil. Uma final. Para mim, o Flamengo chega na final. Posso estar enganado, né, mas eu acho que todo mundo aí coloca o Flamengo na final, porque do outro lado você tem o Corinthians, que vou falar para você, aí tem o Juventude, que não tem peso na camisa, e o Bahia, que não ganha, o Rogério Ceni, que não ganha do Flamengo, são 13 jogos e 13 derrotas, e o Flamengo já saiu na frente. Tudo pode acontecer no futebol? Pode, mas eu acho que o Flamengo chega na final da Copa do Brasil. E eu acho que vai dar Flamengo e Vasco. Vamos ver se o Vasco vai conseguir, se o Paiva vai conseguir uma estratégia para parar um poderoso time do Flamengo, né? Porque até lá o pelotão de elite já vai estar recuperado.